5 motivos pelos quais você deveria estudar o contexto judaico das Escrituras. Hoje a gente vai discutir um pouquinho o porquê que o cristianismo se afastou tanto do entendimento bíblico, daquilo que realmente foi dito por Deus, pelos seus profetas, através dos seus profetas. Então hoje nós vamos abordar apenas 5 elementos cruciais para um melhor entendimento das Escrituras. O primeiro deles é que Jesus Yeshua era um judeu. Nasceu como judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Então você precisa entender o contexto histórico e cultural do judaísmo para que você entenda muitas coisas das quais ele fez. Porque se você não entender as coisas que ele fez dentro de um aspecto judaico, você nunca vai entender o sentido profundo daquilo. Por exemplo, Yeshua cura um cego de nascença, com saliva e barro. E aí existem muitas interpretações dentro do cristianismo. Mas você sabia que existem dentro dos escritos judaicos, muito anteriores a Yeshua, um dito que diz bem assim: aquele que é o Messias deve curar um cego de nascença com saliva e barro. Por isso que daí Yeshua vai dizer assim, viu, se vocês não acreditam no que eu estou dizendo, acreditem no que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo aquilo que o Messias deveria fazer. Então se você não entende, por exemplo, esse simples aspecto, você não entende por que Yeshua fez isso e o porquê que ele fala isso para os líderes da comunidade na época. Segundo ponto, que é muito importante, o significado originário das palavras. Tá? Hebraico é um idioma muito vasto, de um significado muito profundo. Então é preciso entender esses aspectos culturais da linguagem para que você também entenda o que é que está sendo dito. Eu sempre brinco que no Brasil, se colocar um nordestino e um gaúcho para conversar, eles não vão se entender, a gente está falando do mesmo idioma. Quanto mais um idioma como é o hebraico, de origem oriental, que não é o nosso conceito ocidental. Então a gente precisa compreender esses aspectos. Um exemplo disso é uma famosa passagem que diz que é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus. Aí cria-se a teoria de que um crente verdadeiro de coração, que realmente crê em Deus, não pode ser rico, porque o dinheiro corrompe as pessoas e você não vai entrar no reino dos céus por isso. O que é um grande erro, porque se nós formos olhar para a Bíblia, praticamente todos eram ricos. E aí tem a seguinte questão: você sabia que a palavra camelo e a palavra corda no hebraico é a mesma palavra? Gimel, que inclusive é o nome de uma letra, a letra Gimel, no alfabeto hebraico. E você sabia que o buraco da agulha, qual a Bíblia cita, é algo que existe nos castelos, que é o formato de uma coxinha, aonde numa guerra as pessoas tinham que lançar uma corda com um gancho e passar por dentro deste buraco para poder escalar e invadir um castelo? Você já deve ter visto isso em algum filme. E aí quando você leva para esse aspecto das escrituras, você entende que é muito mais fácil que uma corda passe por esse lugar, esse buraco dessa agulha, do que um rico entre no reino dos céus. Ou seja, é algo impossível? Não, não é algo impossível. Mas é difícil, porque normalmente quem tem muito dinheiro, o coração se corrompe. Mais um aspecto que mostra para nós que é importante que nós venhamos entender as escrituras para não errar, para que a gente não venha cometer erros que nos afastem do entendimento real daquilo que está sendo dito. O terceiro aspecto é a guarda e prática dos mandamentos. Como que você vai entender aquilo que está sendo dito por Yeshua se você não entender os mandamentos? Por exemplo, por que a mulher com fluxo de sangue vem e pega no tzitzit, naquela franja que tem nas vestes dos judeus? Você sabe o porquê que ela pega justamente nesse tzitzit? Você sabe o porquê que teve que ser no tzitzit? O que o tzitzit significa? O que representa isso? Se você não entende o contexto judaico, você não sabe o que o tzitzit representa, portanto você não entende a simbologia daquilo que está sendo feito. Outra coisa muito importante, as festas bíblicas. Se você não entende as festas bíblicas, você não consegue entender os acontecimentos. Por que Pentecostes? Você sabia que a festa de Pentecostes, que é a festa de Shavuot, a festa das semanas, é uma festa lá do Velho Testamento? Que é uma festa do dia em que Deus desceu no Monte Sinai e deu os mandamentos ao povo, e Deus ordena que o povo deve guardar essa festa como uma lembrança desse dia. Então esses elementos que, se você não compreender, você não sabe do que é que Yeshua está falando, por que ele está falando essas coisas e para quem que ele está falando essas coisas. Você percebe o quanto é importante entender o contexto histórico-cultural? Vamos para o quarto elemento. A teologia cristã, devido a tudo isso que eu já falei, ela se afastou demais dos entendimentos. Portanto, aquilo que é ensinado para os doutores em teologia está muito longe daquilo que realmente foi dito por Deus, por aquilo que realmente foi escrito, por aquilo que os sábios, os profetas disseram. Então é importante que você vá buscar no contexto histórico-cultural judaico para que você não seja refém desses entendimentos. Porque se você vai fazer uma faculdade de teologia, é uma questão acadêmica, não é uma questão espiritual. E essa questão acadêmica, ela é muito tendenciosa.
porque existem várias vertentes teológicas e cada vertente teológica vai puxar a sardinha para o seu lado e não para o lado das Escrituras, o que é um grande erro. E o quarto elemento muito importante é a busca por Deus e se aprofundar nas coisas do eterno, nas coisas de Deus. Você tem que ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo. Você acha que quando as Escrituras dizem que os anjos estão falando santo, 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 é em português? Ou você prefere falar na língua dos anjos? Kadosh, 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 que é o hebraico. Então, quando você vai para o contexto histórico judaico, do idioma, da tradição e da cultura, você começa a entender aspectos importantes. Por exemplo, o hebraico, o idioma hebraico como ele é hoje, na época da Babilônia, foi quando ele se tornou a língua oficial, ou seja, a escrita, a forma dos elementos oficiais. Só que, antes disso, existia o paleo-hebraico e várias outras formas ali, onde na teologia, inclusive, vai ser ensinado. Só que uma coisa que as pessoas não sabem é que o hebraico, na forma que ela é hoje, ela já era usada. Só que ela era uma linguagem, um idioma, uma forma de pronúncia escrita apenas para as coisas sagradas. Então era usada apenas pelos sacerdotes, apenas para a comunicação com as coisas com Deus, não para o povo. Assim como o latim antigamente era, não era uma língua, um idioma usado pela maioria das pessoas. Era apenas para o alto escalão religioso. O hebraico também era assim. Então por isso que é importante que você entenda que o hebraico se tornou uma língua oficial, um idioma oficial, mas ele já era usado por aqueles que eram mais elevados espiritualmente, em orações, assim como nós fazemos hoje. Então, existe até um estudo que foi feito por um cientista judeu, que ele pega a frequência das letras no hebraico, ele faz uma leitura da frequência das letras, e a frequência desenha exatamente o formato da letra. Eu vou ver se eu consigo uma imagem, eu vou colocar aqui no vídeo para vocês darem uma olhada. Então isso é uma coisa muito importante de se entender. Esses 5 fatores apenas, que tem muitos outros, já vai fazer com que vocês se aproximem muito mais do entendimento original das coisas sagradas. Inclusive, a festa de Pentecostes, que eu citei antes, que no hebraico é Shavuot, festa das semanas, aonde acontece ali no Novo Testamento, aonde eles veem línguas de fogo e acontece todo aquele fenômeno que todos vocês que leem o Novo Testamento conhecem bem. Mas vocês sabiam que lá no Monte Sinai, quando o povo é reunido diante do Monte Sinai, Deus fala com o povo e dá os mandamentos. Você sabia que no hebraico está dito ali que eles viram a voz de Deus? Por isso que no Novo Testamento vai ver que eles viram como línguas de fogo. E essa imagem que eu coloquei para vocês aí da frequência das letras é um aspecto mental que foi aberto para que as pessoas pudessem ver as letras, a frequência das letras. Existem até pessoas que têm distúrbios na constituição neurológica, que elas conseguem ver o som, a cor de cada som, a cor das palavras. Então você imagina isso lá atrás, Deus abrindo este campo da consciência humana para que eles pudessem ver, literalmente ver Deus falando com o povo. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Como é que a gente pode anular todo um contexto desse que nos aproxima tanto das coisas sagradas? Vamos refletir e nos aproximar mais de Deus?